Mas o que é importante é que ele escreveu essa publicação sendo um membro leigo, mas essa publicação foi endossada pelos dirigentes, porque 3 deles prepararam o prefácio. Na página 18 desse folheto está escrito o seguinte: mostramos em tudo o que foi dito que a Bíblia ensina, primeiro, participar na guerra não é transgressão do 6º mandamento. Segundo, participar em ações de guerra no sábado não é transgressão do 4º mandamento. Quem crê de maneira diferente, mostra-nos uma declaração das Escrituras ou dos testemunhos. E se não conseguir mostrar, que tenha cuidado de não trazer acusações e declarações que não pode provar. Notem a contradição desse folheto com a declaração que foi escrita em dia 2 de agosto de 1864 pela comissão da Conferência Geral dos Adventistas. Eles disseram em 1864, o 4º mandamento desta exige cessação de qualquer trabalho no 7º dia da semana. O 6º proíbe tirar a vida. Segundo nossa opinião, nenhum desses mandamentos pode ser observado no serviço militar. Com toda franqueza, essas 2 declarações são contraditórias. Umas são opostas à outra. Na realidade, houve uma mudança radical para pior na posição da Igreja Adventista do 7º dia. Esses irmãos fiéis que foram excluídos não tinham intenção de formar uma nova igreja ou um novo movimento. Eles não tinham uma organização a nível mundial, mas tinham organizações locais, tais como grupos e igrejas, que se desenvolveram durante os 4 anos da guerra. E que nome usavam eles? Em diferentes países, eles usavam nomes diferentes. Na Alemanha, por exemplo, eles usavam o nome. Esse aqui é um documento do registro da União Alemã. Eles usavam o nome Sociedade Missionária dos Adventistas do 7º dia, permanecendo sobre a plataforma de 1844. O nome Movimento de Reforma não era usado ainda. Na Hungria, eles usavam o nome Os Adventistas do 7º dia, permanecendo sobre a plataforma de 1844. Aqui está esse nome na edição húngara. Na Transilvânia, os Adventistas da Antiga Fé. Na Romênia e Bulgária, os Adventistas na Base da Fé de 1844. Na Iugoslávia, os Adventistas Remanescentes. Na Tchecoslováquia, a Semente da Mulher. Na Escandinávia, os Adventistas da Fé Original. Estes irmãos, nesses lugares, se constituíram como um núcleo que mais tarde se tornaram um movimento de reforma, como vamos ver logo. Foram feitos esforços para uma reconciliação com a igreja, se ela se arrependesse e voltasse à posição original com respeito à guerra. Um esforço especial foi feito em 1920, quando
4 oficiais da Conferência Geral visitaram a Europa. E esses eram Arthur Grosvenor Daniels, que era o presidente, L.H. Christian, que escreveu essa carta que eu mostrei, F.M. Wilcox, o escritor deste livro aqui, e M.E. Kern. Esses 4 membros da comissão da Conferência Geral se reuniram e estavam presentes nessa reunião 51 membros da Igreja Adventista e da parte dos 2%, 16 membros. As reuniões foram feitas na Escola Missionária de Friedenthal, na Alemanha. Depois de vários diálogos, os 2%, representantes dos 2%, apresentaram 4 perguntas aos dirigentes da Conferência Geral. E essas 4 perguntas são registradas aqui no protocolo, nas páginas 15 e 16. A primeira pergunta era: que posição toma a Conferência Geral em face da resolução que a direção alemã tomou desde o ano 1914 acerca do 4º e 6º mandamentos? O ponto 2 era: que prova há de que nós não seguimos a regra bíblica para com os irmãos? Ponto 3. Qual é a posição atual da Associação Geral dos Irmãos Norte-Americanos com referência aos testemunhos da irmã White? E o ponto 4 é: qual é a nossa mensagem de Apocalipse? É nacional ou internacional? Nós queremos focalizar no ponto primeiro. Depois de vários dias de diálogo, o ancião Daniels deu o veredito, que está registrado no protocolo, páginas 93 e 94. Leio. Cremos que os pontos de vista que defendeis são totalmente errôneos. Cremos tanto no 4º mandamento como até aqui. No entanto, não estamos em condições de apoiar vossa interpretação a esse respeito. Que haverias dito de Moisés se ele, alguns dias depois de lhe ser dada a lei no Sinaí, vos houvesse encarregado de matar o rei de Bassã e todos os homens, mulheres e crianças? Vós o teríeis acusado de assassinato? Não obstante, Deus lhe deu a ordem de violar o 6º mandamento. Vedes que na interpretação dos mandamentos há muitas coisas e devemos ter a liberdade de ler e entender os mandamentos sem estar sujeitos à interpretação de qualquer pequena organização. Os representantes dos 2% não ficaram satisfeitos com a resposta ou o veredito do ancião Daniels. Eles entraram em contato com outros países da Europa e compreenderam que eles tiveram a mesma experiência que os daqui da Alemanha. No ano de 1921, foi o ano seguinte depois da reunião em Friedenthal, houve uma conferência internacional e aqui estão os representantes desta conferência. E no dia 18 de novembro de 1921, eles elegeram uma comissão internacional
composto dos seguintes irmãos. Vou ler o nome deles. E esta é a comissão que foi eleita. Mais um outro irmão que não está presente aqui, chamado Dumitru Nikolic. Estes se constituíram ou foram eleitos como uma comissão internacional. O nome deles, K.J. Stiphout, da Holanda. O Velp, da Alemanha. K.A. Ekeroth, da Suécia. A. Rosenstein, da Estônia. J. Adamczak, da Alemanha. P. Rasmussen, da Dinamarca. W. Richter, da Alemanha. J. Rosenberg, da Estônia. C. Spanknöbel, da Suíça. D. Nikolic, da Bulgária. Notem que o nome de Vic não está nessa comissão. Ele não fez parte dessa comissão. Essa comissão internacional decidiu enviar 2 representantes dos 2% aos Estados Unidos da América do Norte, a São Francisco, Califórnia. E esses 2 eram os irmãos Otto Velp e Wilhelm Spanknöbel, para dialogar com os delegados que iriam se reunir. Esses 2 foram aos Estados Unidos e no ano de 1922, esses 2 irmãos representantes deram uma carta por escrito nas mãos do ancião Arthur Daniels diretamente. E essa carta não foi respondida. A carta tinha por data dia 11 de maio de 1922. Os irmãos esperaram até o dia 18 de maio de 1922 e então eles lhes enviaram uma segunda carta. Essa segunda carta tampouco foi respondida. 4 dias depois, eles enviaram uma terceira carta, bem abreviada, no dia 22 de maio de 1922, pedindo aos representantes das igrejas, de todo mundo que estavam reunidos ali, que respondessem sim ou não às suas 2 cartas anteriores. No dia 24 de maio, 2 dias depois, o ancião Daniels deu a resposta verbalmente, dizendo que eles não podiam apresentar esta questão aos delegados. Assim que nossos representantes não tiveram êxito algum ao irem da Europa aos Estados Unidos com uma missão tão importante. Os delegados da Conferência Geral em São Francisco estavam muito ocupados. É de estranho e difícil de compreender que eles não tinham tempo para ouvir os representantes de milhares de almas na Europa. Sim, eles estavam muito ocupados na sua assembleia. Qual era o ponto-chave das suas reuniões? Queremos citar de um jornal secular o que se passava nas suas reuniões. Esse jornal está mencionado neste livro, escrito pelo irmão A. Balbach,